Fala pessoal, Nômade Afro aqui e o tema de hoje é os problemas da vida de nômade digital. A gente vê sempre na internet, no Instagram, no YouTube, em várias plataformas, as coisas muito boas da vida de nômade e hoje eu quero trazer aqui o que é problemático dessa vida. Mas antes disso eu quero deixar bem claro que é uma vida muito boa, eu amo muito, eu gosto desse estilo de vida e eu já até falei em outro vídeo que eu não sei quando eu vou parar, eu estou fazendo há alguns anos já e eu pretendo continuar, mas eu quero deixar bem claro que apesar de ser muito boa, não é uma vida perfeita, tem sim alguns problemas. Eu acredito que eu estou muito bem porque eu consegui encontrar formas bem tranquilas, vamos dizer, né? Tranquilas não, acho que a melhor forma de dizer é formas que são bem fáceis de lidar com esses tipos de problemas. Eu sempre reflito muito sobre as coisas quando acontecem na minha vida e eu já sabia de alguns tipos de problemas que aconteceriam, mas quando você começa a viver como nômade, você enfrenta esses problemas e aí você para refletir. E eu acho que eu fiz de uma forma que está me ajudando a manter a minha saúde mental por muito tempo, porque agora já são 2 anos que eu estou fazendo isso, e eu vou compartilhar no final do vídeo quais são as soluções. Bom, o primeiro problema, que é o mais sério na minha opinião, é o isolamento, e esse é um fato que é muito comum quando você encontra nômades digitais, a gente começa a conversar mais fundo sobre esse estilo de vida. É uma das primeiras reclamações que o pessoal faz. E o motivo é muito simples, o motivo é bem simples, porque quando você mora na sua cidade, você já tem um ciclo de pessoas na tua vida. A maioria das pessoas, lógico, você está na cidade, você tem um amigo de infância, talvez é uma pessoa do colégio, da universidade, você tem família que está na mesma cidade, talvez num bairro mais distante, mas querendo ou não, você tem uma base de pessoas que você já conhece, que você já tem afinidade e que pode ligar para sair a qualquer dia e marcar e fazer um social. Agora, quando você está viajando como nômade, você está indo para uma nova cidade, você acabou de chegar, você não conhece ninguém. E aí, se você não fizer um esforço para conhecer pessoas, você não vai conhecer. Então, quando você tem a sua zona de conforto, é um pouco mais fácil, porque você já tem até uma rotina, você já tem os lugares que você vai, e aí, se conhecer alguém nesses lugares, beleza. Mas, quando você chega numa cidade nova, você está começando do zero. Para muitas pessoas, pode ser mais difícil dar o primeiro passo e fazer um pouco mais de esforço para se socializar, para conhecer outras pessoas. Felizmente, tem muitas formas de conhecer pessoas hoje em dia, principalmente para quem é nômade, tem vários aplicativos. Eu falo muito do Couchsurfing. Couchsurfing é uma plataforma fantástica que você pode conhecer pessoas que são locais ou que estão viajando na mesma cidade que você. Tem plataformas como o Meetup, que são eventos que estão acontecendo na cidade, os eventos que estão aparecendo no Facebook. Então, assim, com a tecnologia, com as redes sociais, tem sim várias formas de conhecer pessoas, mas no final é a mesma coisa. Você tem que fazer o esforço de sair de casa, você tem que fazer tem que ter aquela mentalidade de estar interagindo com pessoas novas. Eu sei que para algumas pessoas é um pouco mais difícil, talvez as primeiras conversas, os primeiros minutos, né, quebrar o gelo pode ser mais complicado, mas quando você começa a desenrolar a conversa com alguém, talvez já passa, mas é aquele negócio, para você enfrentar, né, a solidão, sendo uma pessoa que trabalha remotamente, está em outra cidade, você vai ter que fazer mais esforço, isso aí é lógico, e depende da sua personalidade. Tem pessoas que são mais extrovertidas e conhece outras pessoas em outra cidade muito rápido, faz amizade com o pessoal do supermercado ali do mesmo bairro, faz amizade com o pessoal de um barzinho e depois conhece outras pessoas no barzinho também, na rua, no mercado, na academia, não interessa. Então, quem é extrovertido também tem essa facilidade. Outras pessoas eu sei que são mais introvertidas, então precisa de um pouco de mais cuidado, um pouco mais de logística para conhecer outras. Mas esse sim é um problema constante. O que eu vejo é que quem viaja há muito tempo acaba cansando de certas coisas, acaba cansando, por exemplo, de conhecer pessoas e essas pessoas já se desconectar em poucos dias, porque
ou você está indo para outra cidade, ou outra pessoa está se mudando. Então fica mais difícil de desenvolver aquela amizade mais profunda. Isso é o que também vem na questão da solidão, porque não é só conhecer pessoas. Como eu falei, tem várias formas de você conhecer. Agora, aprofundar para criar uma amizade de verdade, isso vai levar tempo. E dependendo do lugar que você tiver, do tipo de viagem que você estiver fazendo, e a outra pessoa também, você não vai ter tempo suficiente para criar aquela amizade mais profunda. Vai ter tempo para criar uma amizade um pouco mais superficial, mas para aprofundar, aí vai ser mais difícil. Esse é um problema assim, muito sério, e nós somos seres sociáveis, e a minha forma que eu encontrei de resolver esse problema é eu viajo bem mais lento. Eu fico nas cidades que eu vou agora muito mais tempo do que eu ficaria 1 ou 2 anos atrás, quando eu comecei a viajar, quando eu estava viajando muito rápido. E eu percebi isso depois de talvez uns 10 meses, 1 ano viajando, que eu deveria pegar e diminuir o meu ritmo, porque eu estava conhecendo pessoas muito fantásticas e não estava tendo muito tempo de se conectar com elas. E eu não quero ficar mais conhecendo pessoas de forma superficial. Então a minha solução é essa. Bom, o segundo problema, ele acontece para algumas pessoas. A maioria que eu conheci não passam por esse, mas eu conheço algumas que passam. Principalmente o pessoal que é freelancer, que trabalha com projetos, que é a sua renda não ser estável. Você ter um período de 2, 3 meses, não sei, que você tem alguns clientes, gerou uma grana e aí depois passou 3, 4 meses sem clientes e você não tem nenhum tipo de renda. Então, isso pode ser bem estressante. Pode acontecer também para uma pessoa que nem está viajando como nômade, que está trabalhando de casa, mas com clientes. Eu acho que isso é uma questão também do trabalho remoto em si, não só de ser um nômade digital, de estar indo para lugares diferentes. Então, tem várias formas de resolver isso, eu acho. Talvez tentar ter um tipo de guardar uma grana, né? Um fundo de emergência, no caso de você passar pelo menos 6 meses sem ter um tipo de renda, que aí tem esse dinheiro que está salvo lá, nesses casos de emergência, e aí você não vai ficar muito preocupado. Mas eu conheci pessoas que passam por esse estresse, e eu tenho certeza que não é legal. Terceiro é a questão dos vistos e questão de documentação quando você vai entrar no país. É uma coisa mais de prestar atenção, né? É só um detalhe a mais quando você vai sair para outro lugar, porque às vezes você vai para um país que precisa de visto, você aplica por visto, mas eles também você tem que pagar por uma permissão de entrada no país, que é outra coisa. Já aconteceu comigo. Eu quase não entrei no Suriname, porque quando eu estava no aeroporto eles me pediram essa permissão de entrada. Eu falei, como assim permissão de entrada? O que é isso? E aí me falaram que eu tinha que ter essa permissão e eu consegui lá gerar de última hora, mas foi muita sorte mesmo. Eu recebi eletronicamente no meu e-mail e eu recebi tipo 10 minutos antes deles fechar o portão. Foi bem estressante, mas lógico, foi um erro meu. Eu não fiz uma pesquisa, não descobri que... Na verdade, eu fiz uma pesquisa, mas eu não achei nada falando sobre esse documento, e aí descobri na hora. E é um problema porque você acaba tendo que usar mais do seu tempo quando você vai para outro país para dar uma pesquisa bem profunda para saber quais são todos os documentos que você precisa para, quando chegar lá no aeroporto, não passar por nenhum tipo de problema na imigração, né? Às vezes você no aeroporto passa batido, mas quando chega na imigração eles detectam alguma coisa e aí tem que tentar resolver na hora. Próximo problema é um problema que eu tenho muito e que eu não tenho uma solução 100% assim para compartilhar com vocês. É fazer a organização, o equilíbrio entre trabalho e diversão, né? Eu tenho um problema que eu tenho muitos hobbies e tem muitas coisas que eu gosto de fazer, e no topo disso eu tento manter os meus hobbies. Quando eu estou viajando, eu quero também conhecer a cultura, ir para os lugares turísticos. Eu sempre vou para museu, eu sempre vou para walking tours para conhecer a cidade. Então, conciliar os meus hobbies com a parte turística, a parte de exploração e a parte do trabalho é uma coisa assim que está me deixando... Esse é o meu problema principal, porque eu não durmo bem, né? Eu estou tentando consertar o meu sono por conta disso, porque fazer essas três está me deixando numa situação que eu fico dormindo às vezes 6,
Já aconteceu de dormir 5 horas por dia e aí no outro dia acordar bem cansado. E eu tô tentando ter menos interesse em hobbies, mas é difícil porque eu gosto de fazer várias coisas. E agora o que eu tô tentando fazer mesmo é escolher. É passar uma temporada de, vamos supor, 2, 3 meses e focar em 1 ou 2 hobbies só. E aí depois mudar para outro. E também depende, né? Porque tem hobby que eu gosto muito, que não dá para fazer em todo lugar. Eu gosto muito de fazer snowboard, então snowboard é só no inverno, em um lugar que tem neve. Questão de fazer surf é só onde tem praia. Então, organizar também os lugares que eu vou com relação aos hobbies que eu estou a fim de praticar naquele momento. Próximo problema é a questão de acesso à saúde. Esse é um problema que está ficando mais fácil de resolver. Tem empresas hoje em dia, uma que eu contrato, que é um seguro internacional, que é o Safety Wing, que ele é um seguro que cobre em todos os países. Então, se eu tiver algum problema, eu só vou no hospital, eu pago e eles me reembolsam, ou então eu posso mandar mensagem para ele antes e eles fazem todo o processo de agendar e eles me indicam o hospital que eles cobrem e aí eu vou lá e resolvo o que eu preciso resolver. Porém, eu sei que esse problema era mais complicado, talvez há 4, 5 anos atrás, mas agora eu vejo que tem mais empresas que estão oferecendo serviços bem semelhantes para a galera que viaja. E eles oferecem, e tem vários tipos, né, de serviço. Tem o seguro de viagem e tem o seguro de saúde, que eu acho que é o mais importante. Então, dependendo para onde você for, do tipo de viagem que você fizer, tem um que vai atender o seu caso. Bom, outro problema é a barreira cultural e a barreira de linguagem também, falta de comunicação. É um problema que se resolve com o tempo, se for na questão cultural, porque você vai aprender a cultura local, bem devagar, fazendo erro. Eu me lembro que quando eu cheguei no Japão, no meu segundo dia eu estava andando e eu não sabia, porque no Japão tem várias regras que não são escritas, que ninguém te fala, são coisas que os japoneses fazem naturalmente. Então eu estava andando na rua e eu não sabia que eles andam naturalmente no lado direito. Isso em Tóquio, né? Porque tem outras cidades que é diferente. Em Osaka, eles ficam mais no lado esquerdo. E o pessoal, você está sempre andando aqui no lado direito e o pessoal volta no lado esquerdo. Então fica esse fluxo bem organizado. E eles fazem isso sem nem pensar. Na calçada, qualquer lugar público que você estiver andando, na rua, é desse jeito. E eu não sabia. Eu, no meu segundo dia, estava no celular falando com a pessoa e eu estava andando no lado esquerdo e o pessoal esbarrando no meu ombro, mas japoneses, eles não vão falar nada, né? Eles são bem... Eles evitam conflitos. E aí, depois da terceira esbarrada que eu parei para pensar, eu falei, cara, tá errado isso aqui. E aí eu comecei a perceber que tava todo mundo andando do lado direito e no meu lado esquerdo tava o pessoal voltando. Aí eu peguei e fui para direita. Mas, como eu falei, esses são problemas que você vai consertando com o tempo, que você vai aprendendo. Agora, a questão da linguagem, né, do idioma, é uma questão que você tem que, dependendo do país que você for, eu sempre tento me preparar antes. Tem países que, se eu souber que o inglês dá para se virar, então eu não me preocupo muito, eu chego lá e vou usando inglês, e aí aos poucos eu vou aprendendo um pouco do idioma local. Agora tem países como o Japão, muitos países da América do Sul que eu recomendo o pessoal, principalmente que é europeu, que eu conheço, que fala que quer ir para lá, eu falo para eles aprender um pouco do básico de espanhol, porque chega lá na América do Sul, principalmente Peru, Bolívia, dá sim para encontrar pessoal que fala inglês, mas não são muitos, então é melhor aprender um pouquinho do básico do espanhol para se comunicar com a galera. E o último problema é a falta de rotina. Esse problema dá para resolver. Eu resolvi. Eu comecei a sentir esse problema depois de 1 ano e meio. E o que eu fiz foi bem simples. Eu comecei a viajar bem mais lento, como eu falei no começo do vídeo. E como eu estava ficando mais tempo nas cidades, eu estava conseguindo estabelecer minha rotina. Tem coisas que eu queria colocar de volta na minha rotina, mas eu não consegui em determinados lugares, mas teve em outros que eu consegui. E o que eu fiz foi, os lugares que eu consegui criar essa rotina, eu fiquei bem mais tempo. Porque aí já não ficou mais sobre o lugar que eu estava visitando. Ficou mais sobre o fato de eu me sentir bem de ter uma rotina de novo.
porque essa é uma questão muito séria. É muito bom viajar, é muito bom estar bem, conhecendo, fazendo várias coisas, todo dia é diferente, mas pelo menos eu e muitas pessoas que eu conheço, eles depois de um tempo, fica bem cansativo isso. E vem esse sentimento de, pô, queria ter uma rotina de volta, pelo menos de ter um pouco mais de estrutura aqui na minha vida. E é isso. E o que eu pensei foi, pô, como criar de volta a minha rotina, mas estando na estrada. É ficando no lugar mais tempo. Ficar no lugar mais tempo, pegar a academia por um mês, até porque pegando a academia para 1, 2, 3 dias ou uma semana sai muito caro. Já fiquei em vários lugares que você pagar o Day Pass por uma semana dá quase o mesmo preço de um mês da academia. E ao mesmo tempo, né, fica aquele sentimento, pô, não vou pagar um mês de academia para usar só 7 dias, porque eu vou ficar aqui nessa cidade 7 dias. No caso, nem é 7 dias que eu vou malhar, seria 4, né? Eu malho 4, 5 vezes por semana. Então, tinha essa questão que eu ficava pensando bastante. E agora, ficando num lugar mais tempo, não. Já sei que eu vou ficar aqui 2 meses, então vamos pegar aqui um pacote 2 meses e aí tá tudo tranquilo. Então, a falta de rotina é um problema que eu acho que dá para consertar tranquilamente. Lógico, se você estiver na vibe mesmo de estar trabalhando remoto e você ter controle sobre o seu tempo. Então é isso, pessoal. Esses são os problemas que eu identifico. A maioria deles, todos eles, na verdade, eles têm como resolver. Eu sempre falo que para todo problema tem uma solução. Tudo vai depender da sua mentalidade, tudo vai depender do tanto de esforço que você quer fazer para resolver esse problema. E também vai depender da sua situação. Às vezes a pessoa chega num momento que não quer mais ficar nessa vida de nômade digital. Mesmo que você fique num lugar por alguns meses e vá para outro. Eu já conheci pessoas que depois de alguns anos que cansaram e falaram, não, eu quero ficar num lugar por um ano. Então vai. Porque no final das contas, a minha opinião é que isso aqui, o estilo de vida de nômade digital, ele é só um estilo de vida. Para algumas pessoas pode ser muito bom por 5 ou 10 anos, para outras por 30. Eu conheci uma pessoa, uma britânica, que ela está viajando há mais de 30 anos. Ela começou a ser nômade digital quando esse nome nem existia ainda. Ela já fazia um tipo de trabalho lá que ela, dependendo da cidade que ela ia, pegava com um pessoal lá, fazia tradução e saía de lugar para lugar. E ela não cansou. Está fazendo há 30 anos, continua na estrada e me falou que não tem previsão de parar. Então depende muito da sua situação. Tem pessoas que, eu já vi aqui no YouTube, inclusive, que viraram nômades, passaram 5 anos viajando e depois perceberam que não queria mais fazer isso. Depende de você. O que eu acho que é importante é você ter a experiência. Você tem que ter a sua experiência para você poder analisar e pensar, isso aqui é para mim para muito tempo, ou não, isso aqui é uma coisa temporária, ou essa vida não é para mim. Eu tentei, passei 6 meses viajando e trabalhando, não gostei, vou voltar para minha rotina, vou ficar num lugar. O importante é você ter a experiência, porque a nossa vida é curta e não tem coisa melhor do que ter várias experiências e se desenvolver pessoalmente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem o que fazer. Esse canal aqui é sobre vida de nômade digital. Eu estou compartilhando as minhas experiências, trazendo temas e discussões sobre a vida de um nômade, de um trabalhador remoto, e também colocando um pouco das coisas que eu aprendi desde que eu saí do Brasil em 2015. Se você quiser saber mais e conhecer o meu trabalho, também tem um blog de viagem. O link está na descrição do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.